Você já terminou um dia completamente exausto, com a sensação de que fez tudo o que podia, mas mesmo assim foi dormir com um peso no peito, como se nada tivesse realmente avançado. Você olha para a semana que passou e pensa: eu trabalhei, eu me esforcei, eu tentei. E ainda assim sua vida parece exatamente no mesmo lugar, não pior, mas também não melhor, só parada. Como se o tempo estivesse passando, mas você não estivesse indo junto. Talvez você até diga para si mesmo que é só uma fase, que um dia as coisas vão se encaixar. Mas no fundo, existe um medo silencioso que você evita encarar. E se não for uma fase? E se os seus próprios dias estiverem, pouco a pouco, roubando o futuro que você diz querer? Lucas tinha 34 anos quando esse pensamento começou a persegui-lo. Ele não era preguiçoso, nunca foi. Trabalhava desde os 16. Começou como auxiliar, virou operador, depois supervisor em uma empresa de logística. Chegava cedo, saía tarde, resolvia problemas que não eram dele, cobria faltas, atendia ligações fora do horário. Era conhecido como alguém confiável. Se o Lucas está no turno, a coisa anda, diziam. O salário pagava as contas, o aluguel de um apartamento simples, a comida do mês. Nada sobrava, mas também não faltava. Por fora, parecia estabilidade. Por dentro, era um cansaço profundo, daqueles que não se resolvem dormindo. Todos os dias eram parecidos. O despertador tocava, ele levantava, tomava café apressado, enfrentava trânsito, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa cansado demais para pensar, jantava qualquer coisa, ligava a televisão, mexia no celular, prometia que no dia seguinte faria algo diferente, aprenderia algo novo, pensaria em um plano, cuidaria mais de si, mas o dia seguinte sempre chegava igual ao anterior, e assim, sem perceber, os anos começaram a passar rápido demais. O que mais incomodava Lucas não era a falta de dinheiro. Era a sensação de estar desperdiçando algo que não sabia exatamente o que era. Um potencial, um tempo, uma chance. Ele via pessoas ao redor mudando de vida, crescendo, encontrando caminhos diferentes, e se perguntava onde havia errado. Talvez eu não seja inteligente o suficiente, pensava. Talvez eu tenha chegado no meu limite. Essas ideias vinham principalmente à noite, quando o barulho do mundo diminuía e sobrava apenas o som da própria consciência. Um domingo à tarde, visitando o pai, Lucas ouviu algo que ficou ecoando por dias. O pai, já aposentado, comentou sem maldade: "O tempo passa rápido demais. Quando a gente percebe, já deu tudo o que tinha para dar." Lucas sorriu. Mudou de assunto, mas por dentro sentiu um aperto. Ele não queria acordar um dia e perceber que tinha vivido apenas para pagar contas, que tinha trabalhado duro, mas construído pouco. Naquela semana, algo pequeno aconteceu, mas mudou tudo. Durante o almoço no trabalho, Lucas percebeu que estava sempre reclamando da falta de tempo. Falava que não conseguia estudar, que não tinha energia para mudar de área, que a vida era corrida demais. Mas naquele mesmo dia, notou que tinha passado quase 2 horas no celular na noite anterior, pulando de vídeo em vídeo, sem lembrar de nenhum. Não era descanso, era anestesia. Pela primeira vez, ele se perguntou com honestidade: para onde exatamente estão indo os meus dias? Essa pergunta começou a incomodá-lo mais do que qualquer problema no trabalho. Ele passou a observar a própria rotina como alguém de fora. Acordava no automático, trabalhava no automático, descansava no automático e percebeu algo desconfortável. Ele não controlava o próprio tempo, ele apenas reagia a ele. Seus dias não estavam construindo o futuro, estavam apenas sendo consumidos. Numa manhã de terça-feira, preso no trânsito, Lucas ouviu no rádio uma frase simples que parecia ter sido dita diretamente para ele. Você não perde a vida de uma vez, você perde em pequenas porções diárias. Aquilo bateu forte. Não era um grande erro que estava arruinando sua vida.
Era a soma de dias mal usados, dias cansados, dias sem intenção, dias que pareciam normais demais para serem perigosos, mas que juntos eram devastadores. Naquela noite, em vez de ligar a televisão, Lucas sentou-se à mesa com um papel e uma caneta. Escreveu tudo o que fazia em um dia comum, hora por hora. O resultado foi chocante. Ele percebeu que tinha blocos inteiros de tempo que simplesmente desapareciam. Não eram usados para descanso real, nem para crescimento. Eram vazios, espaços mortos entre obrigações. E foi ali que ele entendeu algo que nunca ninguém tinha explicado de forma tão clara. O problema não era falta de tempo, era falta de direção. Lucas tomou uma decisão simples, mas desconfortável. Ele não tentaria mudar tudo, não faria promessas grandiosas. Ele escolheria apenas um pedaço do dia para proteger. Um pedaço que não pudesse ser roubado pelo trabalho, pelo cansaço ou pelas distrações. Escolheu a primeira hora depois de acordar, não para correr, não para se motivar, mas para construir algo que não existia antes. No primeiro dia, foi difícil. Acordou com sono, com vontade de desistir, com a mente cheia de desculpas. Só hoje. Amanhã eu compenso. Mas ele se lembrou da pergunta que não saía da cabeça. Para onde meus dias estão indo? Sentou-se, abriu o computador e começou a estudar algo que sempre adiou. Nada glamouroso, nada rápido, apenas começou. Os primeiros dias foram estranhos. Ele não sentia entusiasmo, não sentia prazer, sentia resistência. Mas algo curioso aconteceu. Ao longo da semana, Lucas começou a perceber que aquela pequena mudança estava alterando sua percepção do tempo. O dia parecia diferente. Não mais algo que simplesmente acontecia com ele, mas algo que ele atravessava com intenção. Ele ainda trabalhava duro, ainda se cansava, mas agora havia uma parte do dia que não servia apenas para sobreviver. Com o passar das semanas, o efeito ficou mais claro. Lucas não tinha mudado de emprego ainda, não tinha ganhado mais dinheiro, mas tinha mudado algo muito mais importante, a forma como se via. Ele não se sentia mais alguém à espera de uma oportunidade, sentia-se alguém em construção. E isso muda tudo. 3 meses depois, Lucas olhou para trás e percebeu que seus dias já não eram iguais. Pequenas decisões tinham criado um caminho invisível. Ele não tinha feito nada extraordinário. Apenas parou de permitir que todos os seus dias fossem consumidos pelo imediato. Ele entendeu que o futuro não é criado por grandes eventos, mas por pequenos espaços bem usados. Talvez a sua vida não esteja travada por falta de talento, sorte ou inteligência. Talvez, assim como Lucas, seus dias estejam sendo gastos de forma que não constroem nada além da sobrevivência. Trabalhar duro não é o problema. O problema é quando todo o seu esforço serve apenas para manter tudo como está. Agora, pense com sinceridade. Se nada mudar, se seus dias continuarem exatamente como estão, onde você estará daqui a 5 anos? A resposta pode ser desconfortável, mas é necessária. Porque o tempo não vai esperar você se sentir pronto. Ele continua passando, todos os dias, silenciosamente, levando consigo possibilidades que não voltam. A boa notícia é que você não precisa mudar sua vida inteira amanhã. Você só precisa decidir que uma parte do seu dia não será mais desperdiçada. Uma parte que sirva ao seu futuro, não apenas às suas obrigações. É assim que a direção começa, não com motivação, com decisão. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários qual parte do seu dia você sente que está sendo desperdiçada e o que você poderia construir ali. Isso não é para mim. É para você assumir esse compromisso publicamente. Se esse tipo de história te ajuda a pensar diferente, deixe seu like. Isso mostra que você quer mais conteúdos assim. E se inscreva no canal, porque toda semana eu trago histórias que não servem apenas para inspirar,
mas para acordar. Lembre-se, você não perde o futuro de uma vez. Você perde um dia de cada vez. A pergunta é: o que você vai fazer com o próximo?